Para mim aquilo representou um chamado. Minha vida agora com certeza mudaria daquele momento em diante. Minha família também já não seria mais a mesma. Estava ali diante de uma circunstância a qual transformaria todo o meu futuro. Fui chamado para ser um pastor da igreja Assembleia de Deus. Aos 17 anos, então, eu mudei para a Feira de Santana e a trabalho. Acabei de concluir o ensino médio, fui convidado para trabalhar em um hotel naquela cidade. Fui morar numa casa onde, do caminho da minha casa para o trabalho, eu encontrei uma igreja Assembleia. E não por coincidência, ao caminhar pela redondeza do bairro, encontrei também uma igreja adventista. Durante a semana visitava a igreja Assembleia de Deus e ao longo da semana também nos dias de culto visitava a igreja adventista. No meu trabalho, onde eu estava, encontrei numa gaveta do balcão um livro pequeno chamado O Grande Conflito. Não por coincidência, aos sábados, quando eu trabalhava no hotel também, pela manhã, trabalhava na recepção e tinha um contato com televisão. E ligando ali, gostava de ver alguns programas, dentre eles o Está Escrita Adoração, que passava na TV Novo Tempo. Pela minha frequência na Igreja Assembleia, já era professor da Escola Bíblica Dominical, recebi o convite do pastor então para marcarmos o nosso batismo. Afinal de contas, eu iria ser pastor, havia recebido esse chamado. Só que, mesmo com tudo isso acontecendo, havia uma estranha dúvida no meu coração. No dia do meu batismo, eu estava orando muito a Deus ao longo de toda a semana e exatamente naquele dia o pastor esqueceu-se de mim. O que para muitos é esquecimento, para mim foi resposta de Deus. Foi a partir desse momento que eu entendi que havia alguma coisa errada ali. Nesse inteirinho, o pastor Birailton Moura, da Igreja Adventista, decidiu então me visitar, foi na minha casa. E ao chegar lá, ele conversou comigo e perguntou qual era o meu sonho. Eu contei um pouco da minha vida, do que estava acontecendo comigo e disse que desejava ser um pastor. E ele então olhou para mim e disse assim: você pode ser um pastor. A nossa faculdade ela tem um curso especial de teologia. E eu fiquei curioso para saber como isso aconteceria. Ele disse: olha, temos um trabalho maravilhoso chamado colportagem. Você bate na casa das pessoas, conversa com elas, vende alguns materiais, ajuda aquelas pessoas e você consegue pagar os seus estudos. Ele: olha, mas eu não sou membro da Igreja Adventista. O que é que eu posso fazer então? Ele disse: fique tranquilo, pode ir assim mesmo. Então, a partir daquele momento, eu decidi ir colportar. Ao chegar no Sonho do Alto, na cidade de Cruz das Almas, eu me deparei com algumas situações difíceis para mim. Estava habituado a um estilo de vida e agora muitas coisas mudaram. O pessoal na campanha tinha horário para dormir, horário para acordar. O pessoal tinha horários de fazer oração, horários de culto. A refeição era diferente para mim. Ao chegar no restaurante, por exemplo, eu não tinha preocupação nenhuma em colocar um feijão com carne de porco. Não cria dos escritos de Ellen White. Eles reconheciam muito os escritos dela, mas para mim aquilo não fazia sentido, não fazia diferença. Chegando o período do vestibular, eu fui me matricular com a ajuda do líder e o mesmo disse que eu só conseguiria passar no vestibular para teologia se eu fosse batizado. Nesse momento, então, eu não pensei duas vezes, liguei para o pastor Birailton para que fosse marcado o meu batismo. Eu já conhecia as regras da igreja, já conhecia um pouco da filosofia da igreja, já conhecia o que a igreja pregava, então para mim não seria dificuldade tomar essa decisão. Após ser batizado, então, continuei fazendo o trabalho de colportagem e a transformação que eu necessitava passou a ser gradativamente através das experiências que eu tive no campo de trabalho. As visitas que eu fazia, ao passo que transformava a vida de outras pessoas, transformava a minha vida também. Costumo dizer que os séculos, a história foi dividida em antes de Cristo, depois de Cristo, AC, DC. Digo que na minha vida não foi diferente. O AC de antes de Cristo eu substituiria por antes da colportagem e o DC por depois da colportagem. Sem dúvidas, a colportagem marcou a minha história. Hoje, como estudante de teologia pelo SALT na Faculdade Adventista da Bahia, tenho a certeza de que eu tenho um chamado. Depois do meu batismo, minha esposa, minhas duas irmãs desceram as águas batismais. Por último, o meu pai também foi batizado.
Hoje, eu e minha casa servimos ao Senhor e tenho a plena certeza do chamado de Deus para a minha vida.